Tenho uma relação a Trás-os-Montes, já foi fisicamente mais forte, porque estive mais perto fisicamente do que estou hoje, embora essa relação se mantenha por outras vias. Que é o seguinte, a minha primeira e falecida mulher era transmontana. Portanto, isso fez com que eu, durante anos, fosse fazer férias em Trás-os-Montes. E a paisagem, as pessoas, a forma como aquilo estava desamparado, não é? Chocaram muito, eu não sabia disso. A gente tinha a ideia que o Alentejo é que era aquela parte desgraçada do país e afinal Trás-os-Montes de outra forma não era mais beneficiado. E eu, a dada altura, assumi-me como transmontano, sendo eu de Setúbal, digamos, politicamente sou transmontano. Pronto. E isso levou-me a escrever sobre Trás-os-Montes. Peguei neste livro meu, que não tenho para lhe oferecer, infelizmente, porque é o primeiro, e esta é a única cópia que eu tenho com as folhas juntas. Neste livro, que eu falo de Trás-os-Montes, há uma boa parte dos poemas que procuram retratar a realidade de Trás-os-Montes e das aldeias de Trás-os-Montes. O comboio, para além disso, eu era grande repórter do Diário de Notícias quando, a seguir ao 25 de Abril, não quando se deu o 25 de Abril, quando se deu o 25 de Abril eu era jornalista do Século, mas cerca de um ano depois mudei para o Diário de Notícias. E, portanto, trabalhei no Diário de Notícias com o Saramago. E estou a falar no Saramago porque é o Saramago que, a dada altura, vem ter comigo e me diz: preciso que tu vás lá acima, atrás dos montes, cobrir a ação da Quinta Divisão. A Quinta Divisão vai fazer lá umas campanhas de dinamização e eu quero que tu vais fazer a cobertura daquilo para se estiveres disponível. E eu disse: olha, estou com uma condição. Eu não faço a cobertura das campanhas da Quinta Divisão, isso a mim não me interessa nada jornalisticamente. Eu vou lá, faço o lançamento, porque aquilo era lançado, apresentado oficialmente num dado dia, faço o lançamento e depois estou por minha conta. E depois vou à procura de atrás dos montes que eu não conheço. E foi efetivamente o que eu fiz. Descobri, por exemplo, uma aldeia chamada Labiados, onde só o padre é que ia, porque aquilo não tinha estrada. Eu meti o carro por meio daquilo, lá consegui chegar. Não é? E eles diziam: não sendo o senhor e o senhor padre, quem teve cá foram os soldados aí que desceram aqui de avião. E eu dizia: mas de avião não é possível, teve que ser de helicóptero. Mas não consegui convencer. Encontrei uma pessoa que nunca tinha lidado com dinheiro, não conhecia o dinheiro, uma pessoa já com 90 e tal anos, adeus meninas, já lá vou, que nunca tinha lidado com dinheiro. Portanto, eu assim fui descobrindo Trás-os-Montes. Fui a Montezinho, só havia um casal de velhos, porque com aquela história dos eucaliptos, não é? Eles correram com o pessoal, porque deixou de ser possível haver os rebanhos, não é? E portanto, digamos que a minha afetividade em relação a Trás-os-Montes acentuou-se. E foi nessa altura, quando fiz esse conjunto de reportagens, e isto passa-se entre 75 e 76, porque eu nunca fui comunista e, portanto, fui dos saneados do Diário de Notícias. Por acaso agora saiu um livro feito de um moço de História, de um mestrando de História, que agora é doutorando, que retrata muito bem essas coisas. Mas, voltando ao que interessa, foi nessa altura que eu estive em Trás-os-Montes, que foram cerca de 18 dias, todos os dias, a ir à sorte. Agora vamos para aqui, agora vamos para ali, a ver o que é que encontramos. Foi nesses dias que eu me deparei com o comboio. E eu fiz só a parte, penso eu, que menos interessante do comboio, que é a Mirandela-Bragança. Quer dizer, não fiz a parte toda do Douro, que é aquela que parece que é mais bonita
e por aí fora. Mas ainda assim, porque toda a gente me falava do comboio, não é? Mesmo a minha mulher me foi falando do comboio, das pessoas que desciam do comboio, iam apanhar uvas e depois voltavam a subir para o comboio, porque aquilo andava de facto tão lentamente que permitia. E na altura do festival eu trabalhava com o Manuel José Soares, que faleceu aqui há 1 ou 2 anos, e nesse ano tínhamos ali 2 ou 3 músicas para concorrer, e o que nós trabalhávamos de várias maneiras, mas uma era ele faz a música e depois eu ponho a letra. Outra era eu faço a letra, ele põe a música, e outra era o misto. Neste caso ele tinha 3 músicas, porque ele era profissional daquilo, eu era jornalista, ele era um homem da música, tinha tempo. E a dada altura diz-me: pá, tenho aqui 3 músicas para o festival, vê lá, pá, gravei-te, levas, pensas nisso, o que é que podes fazer com isto? E eu, numa dessas músicas, não sei muito bem como, vi o comboio. E digo: pá, isto era giro, fazer aqui uma coisa sobre o comboio, uma coisa mais regional e tal. E daí depois ter-me chegado à Florência, não é? Porque de facto era uma música que se calhava bem com ela e com o estilo dela e com a carreira dela, e correu bem. Eu gosto da cantiga, continuo a gostar da cantiga, e foi muito quente o facto, efetivamente, emocionalmente, soube bem o facto dos ferroviários do Tua terem mandado aquele telegrama que aparece no disco, não é? A conversa é essa, e isso tudo também deixou em mim um certo carinho pelo comboio, pela causa do comboio e da defesa da linha do Tua e por aí fora. Não tenho muito mais para lhe dizer do que isto. A minha mulher me falava do comboio do Tua, não é? Porque ela também tinha família fora, e depois, pronto, o Tua vem por aí, não é? Vem por aí, porque a minha mulher também era daquela zona, e portanto vem por aí. E depois esta ideia, eu sou, repare que isto passa-se há 40 anos. Estamos a falar, a canção do festival é de 79, este meu périplo por Trás-os-Montes para o Diário de Notícias é para aí de 76, portanto isto passa-se tudo há muitos anos, não é? O comboio não tinha locomotiva, nem nada disso. Os imigrantes não vinham de Mercedes, vinham nas catrelas, não é? Como eles diziam. E o comboio tem, para mim, isso já é se calhar uma ideia romantizada do comboio, mas estou a ver o comboio como uma maneira de fazer chegar atrás dos montes pessoas que não têm outros meios e que estão deslocados circunstancialmente, concretamente os estudantes. Conheci muitos estudantes que estavam a estudar em Lisboa e que eram transmontanos, os pais transmontanos, e que estavam na Universidade em Lisboa e que depois voltavam, seguramente alguns deles no comboio do Tua, não é? Os soldados a mesma coisa, quando iam de fim de semana, e portanto eu juntei-os ali. É mais uma ideia romântica do que na prática, embora eu tenha visto gente de idade no comboio e tenha seguramente cruzado com um soldado ou outro, não é? Mas essa imagem, do meu ponto de vista, é mais poética, mais romântica. Tem menos a ver com o observado. Toda a gente gostava muito do comboio, toda a gente do meu círculo, das pessoas com quem eu fui falando. Não estou a falar agora a minha mulher era do Conselho de Vinhais, e portanto toda esta zona, mas depois tinha família no Pocinho, portanto, toda esta zona, as pessoas com quem eu ia falando nesta zona era tudo gente que gostava do comboio, que tinha afetividade pelo comboio. Não é? E de alguma forma isso foi-me transmitido. Também houve uma fase da minha vida que eu, sendo de Setúbal e adepto, eu não sou propriamente daquelas pessoas que vão ao futebol, ou que não sou ferrenho do futebol, mas gosto de ver um jogo de futebol. E tenho um clube que é o Vitória de Setúbal. Pronto, eu nasci em Setúbal, sou de Vitória de Setúbal.
Mas a dada altura também tinha uma simpatia muito grande pelo Porto. Estava sempre do lado do Porto, porque toda a família da minha primeira mulher era do Porto, não é? Era velho, andava devagar, tinha uma máquina que não era destas coisas que locomotiva, era uma máquina a vapor, provavelmente, não percebo muito aquilo tecnicamente, mas não era uma locomotiva, era uma máquina velha que andava devagarinho. Não é? Era engraçado, era uma peça de museu na linha, não é? Mesmo nessa altura. E em relação às carruagens, como é que eram? Tenho ideia que eram desconfortáveis. É a única coisa que eu guardo é que eram desconfortáveis. Como digo, isso já se passou tudo há muitos anos, não é? Eu tenho mais a ideia romântica e afetiva das coisas da própria zona do nordestino, embora agora tenha por virtude das minhas netas e do pai das minhas netas, que não sendo transmontana, a mãe é transmontana, eles têm lá a casa e, portanto, a gente voltou a ir atrás dos montes, volta e meia. A vida que interessa, o lado positivo das coisas, é sempre a subir. Pronto. Isto é a minha visão, não é? É sempre para a frente, é sempre a subir. Descer é mau, não é? Se calhar isso também tem a ver com o facto de, não com a minha costela de jornalista, mas com a minha costela de etnosociólogo, embora nessa altura eu fosse fundamentalmente jornalista, hoje é que não. De subir é que é. E subir é o regresso, repara, não é? Porque vão lá velhos, vão soldados, vão estudantes, gente que regressa a casa. Portanto, está a subir, não é? Está a vir do sul para o norte. O meu companheiro de trabalho tinha as músicas, propôs-me as músicas e eu, para aquela, encontrei esse texto. E depois, evidentemente, limámos em conjunto. Não é? E ficou em primeiro lugar na primeira fase do festival? Já não se recorda disso? Eu fui finalista de 9 festivais da RTP, de um da OTI, e ganhei um outro festival que se fez aí com uma organização que tinha a ver com as embaixadas. Portanto, são 12 festivais. Há muitos anos. Já estou completamente fora desse meio. E não tenho as memórias. Eu sou mau em datas e nomes e não tenho memórias de datas disso. Mas ficou satisfeito com a interpretação da... Fiquei. Acho que tinha tudo a ver com ela. Não foi por acaso que nós escolhemos a Florência, porque a gente escolhia quem cantava, não é? Convidava as pessoas. Olha, tenho uma canção finalista do festival, queres cantar? Acho que é boa para ti. Pronto, foi assim. Lembro-me de conversar com ela e com o Parker. E gostei. E ainda hoje gosto. Depois acabei por escrever mais 4 ou 5 cantigas para ela, que ela juntou num álbum que fez, num LP de vinil que fez, e que tem para aí 4 cantigas minhas, outras de outras pessoas. Mas gostei. Acho que no Norte faz sentido. Não é? E fico contente de saber isso. Antes isso que outras coisas. Não é? O Comboio pode não ser um poema, enfim, para figurar nas antologias, e não é, mas apesar de tudo, é melhor que outras coisas. Eu sei que o telegrama está no disco, mas eu já nem tenho disco. Não é? O que posso dizer, não tendo o texto presente, é que aquilo foi inesperado e soube-nos muito bem, não é? Para perceber que a nossa cantiga não era só uma cantiga que estava no festival, que tinha conseguido ser finalista do festival e que estava a disputar o festival, mas tinha sido alguma coisa que tinha tocado as pessoas e que tinha tocado pessoas em concreto, os ferroviários, os trabalhadores de comboio. Isso soube-nos muito bem a todos. Não é? Ficámos todos muito contentes. Quando é que receberam o telegrama? A memória que eu tenho é que foi no próprio festival, já não sei como é que ele lá chegou, porque nessas alturas a gente anda tão atarefados e tão emocionados com as coisas, mas foi no próprio festival. Não sei quem o trouxe nem como chegou. Não sei se pode ter sido até o Parker, não faço ideia. Não quero enganá-lo.
Eu gostava que a linha do Tua permanecesse, mas, enfim, parece que se fazem agora os passeios turísticos num bocadinho, não é? É isso que acontece. Não, a linha está completamente encerrada, a linha do Tua. Mesmo, já nem Só isso. vai até, na linha do Douro, até à estação do Tua. Eu com a minha costela de etnosociólogo, não é? Para além da minha costela afetiva transmontana, acho que há coisas que vale a pena preservar e é pena que não se tenha feito isso com aquele comboio e com aquela linha. Porque aquilo era um museu vivo, não é? E eu acho que devia ter sido preservado. De resto, assinei petições e fiz o que estava ao meu alcance, escrevi uma outra coisa defendendo essa posição, mas, enfim, não valeu a posição.